Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagem em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 53. Trago, pessoal, um cancelamento de súmula do STJ, súmula 212, diz respeito à compensação tributária. Vamos ver por que o STJ acabou cancelando esse verbete. O segundo julgado é um julgado em repetitivo do STJ envolvendo remissão de pena e pandemia. Discussão bem interessante sobre a possibilidade de uma remissão ficta em virtude do estado pandêmico que vivenciamos nesses últimos anos. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu trago, professor, dois julgados de direito privado do STJ. O primeiro deles, vamos ver os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre os contratos. Se houve ou não a revisão judicial por onerosidade excessiva de um contrato de locação não comercial. Esse é o primeiro julgado. O segundo julgado que eu trago é um tema bem interessante, professor Gabriel, e é a primeira vez que o STJ se debruça sobre ele depois do novo Código de Processo Civil. Vamos ver se naquelas hipóteses em que o juiz condena a parte adversa, em dano moral, mas condena em valor menor do que o autor pediu na petição inicial, se isso caracteriza ou não sucumbência. Houve algumas alterações legislativas, um novo código, e o STJ vai ver se modificou ou não seu entendimento já simulado. Pessoal, começamos então com a súmula 212 do STJ, que foi cancelada em virtude de um julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4296. O que dizia a súmula 212? Uma súmula antiga, muito aplicada na prática. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar de natureza acauteladora, ou seja, cautelar, ou antecipatória. O que o Supremo tem a ver com essa questão? Na ADIM 4296, o Supremo examinou a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei do Mandado de Segurança, Lei 2016 e 2009. Dentre esses dispositivos que foram examinados, estava o artigo 7º, parágrafo 2º, que vedava, em tese, a concessão de liminares em mandados de segurança que digam respeito, dentre outras matérias, à compensação tributária. O Supremo entendeu pela inconstitucionalidade de vedações abstratas e antecipadas, portanto, pelo legislador, sem permitir uma análise do caso concreto, de concessão de liminares em mandado de segurança, porque isso acaba limitando a eficácia dessa garantia fundamental, acaba restringindo o alcance, portanto, do mandamos. O STJ, em virtude disso, teve que adequar sua súmula 212, porque ela diz textualmente que compensação tributária não pode ser implementada por medida liminar. Já se esperava esse cancelamento, então ele veio agora pela primeira sessão, por força do que decidira o Supremo Tribunal Federal. É importante, no entanto, a gente saber que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional exige para a compensação tributária o trânsito em julgado. Qual que é a lógica que estava por trás da súmula 212 do STJ e desse artigo 170-A do CTN? É que a compensação tributária, ela pressupõe um crédito dotado de certeza. Se não há certeza no crédito, não poderia haver a compensação, que, como nós sabemos, é forma de extinção do crédito tributário lá, arrolada no artigo 156 do CTN. Com a decisão do Supremo, cai por terra esse raciocínio, já que se permite que uma medida proferida em limine venha a autorizar uma compensação tributária. Então, vejam, se cai numa prova, pensando nos nossos amigos e amigas concurseiros, que a compensação tributária não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória, está hoje errado, embora fosse esse o texto da súmula 212. Diante do seu cancelamento, a gente vai ter que marcar errado nessa assertiva. E por quê?
por conta do julgamento do Supremo na ADIM 4296, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, no que estipulava vedações em abstrato à concessão de liminar em mandado de segurança. Vejam que, embora o julgamento coincida de mandado de segurança, o raciocínio, ao fim e ao cabo, envolve a efetividade da tutela jurisdicional. Então, o STJ interpretou que, mesmo que fosse uma medida antecipatória, em outro tipo de ação, por exemplo, porque a súmula não cuidava só de mandado de segurança, o problema na essência seria o mesmo. E, de fato, não há motivo suficiente para entender que uma liminar em mandado de segurança poderia ser concedida e uma liminar antecipatória em ação ordinária não o poderia. O que é importante a gente lembrar é que esse artigo 170A do CTN ele não foi declarado inconstitucional ainda, pelo menos pelo Supremo Tribunal Federal. Era bom alvitre que no próprio julgamento da ADIM 4296, por arrastamento, já se reconhecesse a inconstitucionalidade desse artigo 170A, que foi introduzido pela Lei Complementar 104, em 2001. No entanto, o Supremo esqueceu, ficou no vácuo o artigo 170A. Se a gente quisesse ser bem formalista, né, o artigo 7º, parágrafo 2º, é inconstitucional, mas o 170A ainda vale. O STJ poderia, quem sabe, ter dado essa interpretação e batido de frente com o Supremo para dizer, olha, analisem o 170A, a gente tem que seguir a lei federal, vocês não disseram que ele é inconstitucional. Mas, com o posicionamento do Supremo na DIN 4296, o STJ já fez essa ilação e com isso, cancelou a súmula 212 do STJ. Professor Gabriel, é um julgado que eu particularmente, o Supremo realmente falou isso, né? Mas eu tenho muito, eu cheguei a ler o inteiro teor do julgamento, mas eu tenho dificuldade muito grande de entender as repercussões disso, porque o Supremo, né, de uma década, 2 décadas atrás, validou, né, várias hipóteses legais em que você tinha uma restrição, né, ao poder geral de cautela, né? Desde que fosse feito por lei, né, o Supremo admitia isso, né? Um exemplo mais clássico era a Lei 9494/97, né, que envolve muitas matérias da Fazenda Pública. Você tinha realmente na Lei de Mandado de Segurança nova, consolidou lá umas outras hipóteses, liberação de bens, né, importação, etc., que também entraram na mesma cesta, né? O Supremo terminou declarando tudo inconstitucional. Agora, eu queria deixar claro que, pelo que eu entendi da decisão, não é que o juiz esteja obrigado a sempre dar a tutela, assim, de forma indiscriminada, né? Ele deve, né, obviamente, ver a fumaça do bom direito, né, o risco, né, de dano irreparável, mas ele também pode, pelo que eu entendi da jurisprudência suprema, exigir em alguns casos caução, né, alguma garantia, enfim, se o juiz entender, né, que seria conveniente, né, ter alguma garantia, alguma contra-garantia da parte, né, para que, eventualmente, se o direito não for confirmado ao final, a tutela não for confirmada ao final, a liminar, não reste prejuízo, né, e haja possibilidade de reversão sobre isso. E, no mais, professor Gabriel, só uma observaçãozinha, né, no direito tributário, está bem claro lá no CTN, né, que você não tem um direito subjetivo e automático à compensação, né, diferentemente do direito privado, a compensação no direito público, ela não é automática, né, ela se dá nos estritos limites que a lei determinar, né? Então, se você tem um artigo do CTN, como você mesmo falou, o 170 de Estuar, que condiciona, né, o trânsito em julgado, eu tenho alguma dificuldade de internalizar isso ainda, mas o STJ parece que não, né? Que ele cancelou a súmula. E eu reitero, é um tema bastante espinhoso, né? Eu não queria estar na pele dos nossos alunos e colegas em concursos públicos, porque eu vejo ainda, né, muitas disposições contraditórias sobre a matéria. Muita confusão. E tu bem lembrasse essas vedações que foram todas chanceladas pelo Supremo, inclusive aquela na época que acho que foi o leading case, né, do bloqueio dos valores das poupanças ainda no governo Collor. E qual que é a linha do Supremo já naquele caso? É constitucional a vedação, a concessão de medidas liminares, cautelares, antecipatórias, mas no caso concreto, o magistrado ele poderia enxergar uma situação excepcional. Isso aconteceu nesse caso da poupança, por exemplo, porque tinha gente que dependia do dinheiro para sobreviver, para comprar remédio, pessoas doentes, né? Então, essa linha, eu particularmente acho que era melhor.
eu não via inconstitucionalidade no artigo 7º, parágrafo 2º, porque eu aplicava dessa forma. A vedação, ela é razoável, mas uma situação extraordinária permitiria uma excepcionalidade no caso concreto. Porém, né, o Supremo resolveu simplesmente dizer que é inconstitucional, e tu bem lembrasse, a questão da caução, isso ficou chancelado, pode ser exigida a caução, né, uma contracautela do magistrado para eficácia de uma medida liminar, o artigo 7º, inciso 3º da Lei do Mandado de Segurança. E é assim, né, Felipe, eu fico também me perguntando na prática, vai ficar muito agora ao sabor do entendimento do juiz, né? O juiz vai conceder se der a compensação tributária. 2 casos que tem o fumus boniuris. Um juiz vai dizer, tá bom, eu defiro mediante caução. Outro vai dizer, não, tem fumus, o Supremo diz que é inconstitucional a vedação, defiro. Então, o contribuinte vai ficar à mercê da cabeça do juiz, e eu acho muito difícil uniformizar, né, Felipe? Para dizer que, não, para traçar parâmetros. Eu acho que a jurisprudência vai ter que dizer, compensação tributária se tem o fumus, precisa de caução. Ou compensação tributária se tem o fumus, não precisa de caução. Porque senão vai ficar literalmente ao arbítrio do juiz, né? Muito bem lembrado. Vamos agora para uma discussão envolvendo. Temos 2 casos hoje envolvendo os efeitos da pandemia, assunto que tem chamado muita atenção das bancas, né? Vamos começar com um assunto aqui do direito civil contigo, né, Felipe? Exatamente. E ele vai emendar um pouco, professor Gabriel, com o julgado que tu acabaste de comentar, porque vamos ver que houve decisões judiciais e medidas e leis, né, medidas legislativas que restringiram a concessão de liminares, ou ainda que não tivessem restringido, suspenderam a execução, né, de algumas liminares. Vamos analisar isso agora. Entra um pouco de contradição com o caso anterior. Uma observação, professor Gabriel, a Covid, né, a doença, né, foi catalogada em 19, mas o estado pandêmico mesmo foi declarado pelo Brasil e por outros países do mundo em 2020, né? Então estamos agora em 2022, é natural, né, que as controvérsias jurídicas daquela época, né, pelo menos da forma difusa, né, não de uma forma concentrada, começa a chegar agora nos tribunais superiores, né? E é o que está acontecendo com o STJ. Nós, eu acho que comentamos algumas rodadas, né, do Infemages atrás, que houve um caso bem interessante do STJ envolvendo o contrato de prestação de serviços educacionais de faculdades, né, que davam aula na modalidade presencial e, diante da pandemia, foram obrigadas a fazer a teleaula, né, aula de forma telemática, à distância, né, e os alunos pediam a revisão do valor da mensalidade. O STJ, ao analisar isso, inclusive nesse ano 2020, negou. Disse que você não poderia aplicar, né, a teoria da imprevisão ou a da onerosidade excessiva para fazer uma revisão do contrato. O STJ disse que continua sendo prestado, na medida do possível, as questões, o serviço educacional, né, as disciplinas que eram possíveis, né, de ser prestadas de forma remota, e o STJ negou a revisão do contrato. Agora nós temos um caso um pouco diferente, embora a causa de pedir seja a mesma, né? Você pede uma revisão do contrato diante da pandemia, mas o contrato se tratava de uma locação não comercial, professor Gabriel. E aqui eu queria fazer um adendo. Como todos nós sabemos, né, o estado de calamidade pública, o reconhecimento da pandemia, ele foi dado por um decreto legislativo. Foi o decreto legislativo do Congresso Nacional número 6 de 2020. Ele decretou esse estado pandêmico, esse estado de calamidade pública, e dispensou, né, a União e vários outros entes subnacionais de seguirem algumas metas, alguns limites de responsabilidade, de endividamento, gastos previstos na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele isentou, né, que esses entes públicos cumprissem, ao menos naquele ano 2020, as determinações. Pouco tempo depois, nós tivemos uma liminar dada monocraticamente pelo ministro Barroso no ADPF, a ADPF 828, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, onde ele suspendeu provisoriamente, né, as ações de despejo, né, envolvendo locação residencial, e também as medidas de reintegração de posse, né, que ele chamou genericamente de desocupações, seja feito por particulares ou seja feito pelo poder público, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Pouco tempo depois dessa liminar do ministro Barroso, nós tivemos a edição de uma lei,
a Lei 14.216, que, ao menos no perímetro urbano, para imóveis urbanos, né, suspendeu as ações de despejo, de locação, e suspendeu também as desocupações por reintegração de posse. E tinham algumas outras medidas, né, que isentavam de multa as locações, inclusive por prazo determinado, etc. E também colocou que e-mail, né, mensagens do WhatsApp poderiam ser meio de prova para comprovar a renegociação de valores de aluguel, né? Deu uma grande flexibilizada, né, de como seria possível você provar que houve renegociação entre inquilino e locador. O ministro Barroso, né, diante da edição dessa lei, até retificou a liminar, mas ele reconheceu que seria inconstitucional essa restrição apenas para os imóveis urbanos. Ele ampliou depois para dizer que os imóveis rurais também estariam abrangidos. No presente momento que nós gravamos isso, no ano de 2022, a liminar dele ainda produz efeitos, né? A última prorrogação dada, ele diz que o período eleitoral não deveria interferir nisso, houve alguns casos de reinfecções, então ainda existe essa... Hoje, né, não por força da lei, porque a lei previa um prazo de 1 ano que já se encerrou, mas por força da liminar do STF, nessa DPF 828, nós estamos ainda nessa impossibilidade, né, de despejo ou de desocupações de imóveis. Pois bem, qual é o caso concreto que nós estamos versando aqui, depois de eu ter feito toda essa explanação? Nós estamos diante de uma locação não residencial, é dizer, uma locação comercial. O que foi abarcado pela lei, né, em princípio, e pela decisão lá do Barroso, se restringia mais às hipóteses, né, de moradia, né, de locações residenciais. Qual era o caso concreto que nós pegamos, professor Gabriel? Era um imóvel, uma sala de um empresarial aqui em Brasília, onde eu resido, e que o inquilino, né, era uma empresa de coworking, ou daqueles escritórios compartilhados, né, em que você tem um objeto social em que você dá um espaço, né, para que empresas, profissionais liberais consigam utilizar mesas de trabalho, né, ambientes para reunião, exibição de material audiovisual, quanto necessário, né, mas pelo regime de demanda de tempo, né. Em regra, o espaço que é ofertado é compartilhado de acordo com a necessidade das empresas, né, que contratam esse escritório virtual, esse escritório compartilhado de coworking, né. Pois bem, o inquilino que prestava, né, esse serviço de coworking alegou que durante a pandemia nós tivemos decretos do governador do Distrito Federal que, além de previrem, né, o isolamento, o distanciamento, a quarentena, etc., interditavam o exercício de algumas atividades econômicas, dentre as quais exatamente a do coworking. Então ele alegava, olha, o inquilino, né, durante tal período de tempo eu estou impedido de exercer as minhas atividades. E como tal, eu tive uma queda no faturamento. O inquilino ele levantou alguns balancetes para demonstrar isso, que a receita ou faturamento da firma havia caído quase 30%, e, portanto, ele dizia que durante o período em que vigorassem, né, essas restrições da Covid, o aluguel deveria ser revisto pelo Poder Judiciário. Diante desse quadro, o STJ, nesse caso específico, deu razão à parte. Perceba aqui que existe o posicionamento que o STJ adotou foi exatamente o contrário daquele que eu falei no início da minha fala em relação aos serviços educacionais. O STJ ele teve uma preocupação muito grande de afirmar textualmente que a Covid, a pandemia, né, não autoriza de forma indiscriminada e automática a revisão de todo e qualquer contrato de trato sucessivo, que são que são aquelas hipóteses que estão previstas lá no Código Civil, né, pela teoria da imprevisão e pela teoria da onerosidade excessiva, como também naquelas hipóteses do CDC, né, pela teoria da quebra da base objetiva do negócio, né. A diferença é somente o elemento subjetivo, né, que o Código Civil exige e o CDC dispensa, né, mas você tem ainda esse desequilíbrio, né, entre as prestações no momento em que elas foram avançadas, acordadas, e no momento em que elas são executadas, né, principalmente aquelas de execução diferida, no tempo, ou de trato sucessivo, que é o caso, né, de uma locação. O ministro relator, ele colocou, né, de forma muito clara, que no caso concreto foi demonstrado que as atividades, né, do inquilino dessa locação não comercial foram diretamente afetadas pela pandemia, e isso estava de forma incontroversa, provado nos autos. Não se tratavam de ilações, argumentações genéricas, enfim. E a solução que o STJ deu, respaldando, né, que já havia feito o TJDFT, como também o juiz de primeiro grau, foi durante o período em que
vigoraram, né, essas restrições, ele foi salomônico, né, ele cortou o valor do aluguel pela metade. Então, o judiciário, de forma temporária e excepcional, deu uma redução no valor do aluguel de 50%. Ele entendeu que seria o justo, né, nesse caso. Imagino que isso vai seguir, professor Gabriel, de leading case, né, para aquelas hipóteses em que, quando não houve um entendimento comum, né, uma renegociação, quando isso não foi possível, né, mas naqueles casos em que o inquilino, né, procurou o judiciário, eu imagino que isso vai servir como regra, né, que nesses casos em que você tem uma locação não comercial, em que o faturamento do inquilino, do locatário, né, é demonstrado que houve uma queda durante a pandemia e por razões, né, diretamente ligadas, né, a atos do direito público, né, e restrições em decorrente da Covid, eu acho que o STJ vai colocar, ou vai aplicar, né, essas teorias revisionais do contrato, seja com base na teoria da base objetiva do negócio, seja com base na teoria da onerosidade excessiva. E aqui, professor Gabriel, eu só reitero, né, que pelos princípios, né, da intervenção mínima, respeito à boa-fé, à função social dos contratos, né, isso não é algo ad eterno, né, tem um traço, tem um período muito específico no tempo em que é feito esse corte, né, é quando realmente vigorou o período de lockdown, né, principalmente, né, quando a atividade econômica foi interditada pelo poder público. Em linhas gerais é isso, professor Gabriel. Bem interessante, professor Felipe, um caso, né, que é um leading case que serve de parâmetro para inúmeras outras situações, né? Porque se a gente pensar Brasil afora, onde houve lockdown e quantas empresas tiveram redução, né, de faturamento, é uma tese, né, com um potencial grande em termos de efeito multiplicador, como tu bem colocasse, né? Por mais que o STJ tenha essa preocupação de dizer que a pandemia não pode indiscriminadamente, por si só, justificar, né, a revisão, como na questão das mensalidades escolares, que tu bem comentaste aqui já numa edição passada do Enfermagens, ao fim e ao cabo, como em muitos locais houve o lockdown, nós temos, né, um precedente importante e com uma redução extremamente significativa, né, de 50% no valor. Então, né, sem dúvida, é um julgado a chamar a atenção dos nossos colegas. No mais, eu só também lembro, né, a gente falando aí de precedentes ligados à pandemia e reflexos, né, na questão tributária, também os tribunais, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o STJ, foram bem restritivos quanto a beneficiar contribuintes de estados que não tiveram as mesmas benesses de outros estados em termos de benefício fiscal em razão da pandemia. Então, moratória que nós tivemos no âmbito do Simples, moratórias que tivemos no âmbito de estados, municípios, se não previstos esses benefícios, né, geralmente foram moratórios, poderiam ser parcelamentos diferenciados, se não previstos pela lei do próprio ente, não pode o judiciário estender, né? Então, a postura no geral do judiciário nessas discussões é de autocontenção e de comedimento, mas nesse precedente já se preocupou mais em fazer a justiça ali no caso concreto, criando-se, no entanto, né, um precedente aí que vamos ver como que vai se desenrolar aí a jurisprudência no tema. Eu tenho agora, para finalizar, pessoal, o segundo julgado que eu trago, um julgamento também envolvendo a pandemia, só que agora mudando os ares para o direito processual penal, para a execução penal. A remissão de pena, nós sabemos que é contemplada pela Lei de Execuções Penais, Lei 7.210, 84, lá no artigo 126. A grosso modo, o apenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, ele pode remir, ou seja, ele pode descontar uma parte da pena através do estudo e através do trabalho. Ou seja, é uma medida, né, tipicamente estimuladora da ressocialização dos condenados. O que o STJ definiu aqui em repetitivo? Lá no artigo 126, no parágrafo 4º, nós temos uma regra para dizer que o apenado que, em razão de algum tipo de acidente, ele não
possa prosseguir com o estudo ou o trabalho, isso não afeta a continuidade da remissão da sua pena. Em relação a esse preceito, o STJ ele sempre teve uma interpretação mais restritiva, menos, né, ampliativa. Por exemplo, uma tese que o STJ já rechaçou há bastante tempo é de que em situações nas quais o poder público que cuida desse sistema penitenciário não fornece melhores condições para que o preso trabalhe, para que o preso estude, isso por si só não autoriza uma remissão ficta, ou seja, deve haver efetivamente o estudo e o trabalho, porque é isso que justifica uma remissão da pena. Em que pese isso, tivemos um estado de pandemia que afetou muitos presos que vinham trabalhando e estudando, sobretudo, né, o trabalho e o estudo que não era telepresencial, né, o estudo presencial e o trabalho, claro, aí dos presos presencial. O STJ, nesse repetitivo, ele vai entender que, em razão da pandemia da Covid-19, deve ser garantida uma remissão ficta de pena em relação aos apenados que vinham trabalhando e estudando e não puderam prosseguir com esse trabalho ou esse estudo em razão estritamente da pandemia. É bem interessante o caso, porque ele traz à baila, embora seja de direito processual penal, execução penal, ele traz à tona uma tese lá da teoria geral do direito e também trazida atualmente nos manuais de direito constitucional, sobretudo, a respeito da derrotabilidade das normas jurídicas. Essa ideia de derrotabilidade, ela é atribuída a Hart, que é um filósofo inglês, né, e se atribui o surgimento dessa ideia de defeasibility num artigo que ele escreveu em 1948, The Ascription of Responsibility and Rights. No português, nós não tínhamos uma palavra, né, para traduzir defeasibility. E acredito que a tradução foi bastante adequada, colocada como derrotabilidade das normas jurídicas. E a gente precisa entender o que é isso, porque é uma teoria que é aplicável ao direito em geral, porque, na verdade, diz respeito à teoria geral do direito. O que ela propugna? O legislador, é natural que ele prevê regras, ele prevê exceções. As regras, e aí eu adianto que, embora a teoria na origem ela fale na derrotabilidade das normas jurídicas, a bem da verdade, a grande utilidade da derrotabilidade é quanto a regras, porque princípios são mandados de otimização. É natural que eles sejam ponderados. Na nossa tradição, que trouxe, né, uma tradição alemã, trouxe o pensamento, sobretudo, de Alexis, de Dworkin, é natural que os princípios sofram, entre aspas, exceções. Eles são ponderados com outros princípios para chegar na medida certa num determinado caso concreto. Já as regras, elas são aplicadas num sistema de tudo ou nada. É o all or nothing que o Ronald Dworkin fala. Ou seja, se prevista, se ocorrida a situação fática que está no suporte fático da regra, a consequência, ou seja, o que ela determina, tem que acontecer, tem que se concretizar, porque elas são aplicadas assim. Só não vai acontecer se a regra for inválida. Ela pode ter sido revogada, ela pode ser inconstitucional. Então, em regras, é assim que a gente aplica, né? O que propõe a derrotabilidade? O legislador, ele não consegue antever todas as possíveis exceções para uma determinada regra. O legislador é falho, ele não tem uma bola de cristal, não tem um dom premonitório para prever todas as exceções. E qual que é o raciocínio mais
interessante da derrotabilidade? É que o sistema jurídico, mesmo em relação às regras, tem exceções implícitas. O que se quer dizer com isso? Que o legislador não previu expressamente essas exceções, mas se ele tivesse previsto essa situação excepcionalíssima, ele teria contemplado essa exceção. Esse é o raciocínio, e por isso que não é, né, na origem, e os que defendem a teoria da derrotabilidade, não é uma criação jurisprudencial. Mais do que isso, a derrotabilidade não implica a invalidação da regra, ela não é inconstitucional. Se reconhece para uma situação pontual, concreta, excepcional, excepcionalíssima, uma exceção implícita que, embora não prevista expressamente pelo legislador, se ele tivesse previsto, considerando as outras exceções que ele previu expressamente, ele teria contemplado elas. Com base nesse raciocínio é que o STJ vai dizer: olha, se o legislador pudesse ter previsto uma situação de pandemia que impedisse os presos que vinham trabalhando, estudando, de prosseguir a trabalhar, o legislador teria previsto essa exceção. É uma situação totalmente excepcional. Então, é uma exceção que devemos reconhecer implícita na norma, de modo a permitir a remissão ficta, porque não houve trabalho e estudo, daqueles presos que vinham trabalhando, que vinham estudando e que não puderam prosseguir estritamente em razão da pandemia. Em termos de outros fundamentos, o Supremo invocou o princípio da isonomia, princípio da fraternidade, para dizer, em relação à sociedade em geral, nós tivemos na pandemia medidas compensatórias. Nós tivemos medidas compensatórias que previram um auxílio emergencial para o cidadão com dificuldade econômica durante a pandemia. Nós previmos medidas compensatórias como aquela que o professor Felipe acabou de mencionar em relação a despejo em contratos de locação residencial. E temos que também, de alguma forma, trazer medidas compensatórias para os presos. Então, é esse o raciocínio do STJ, que eu particularmente concordo, pessoal. Eu acho que é uma situação excepcional, e é isso que eu finalizo aqui enfatizando. Não é que todos os presos vão ter direito a essa remissão ficta durante a pandemia. Na verdade, a remissão ficta é somente para apenados que já vinham trabalhando ou já vinham estudando, ou seja, já haviam iniciado um processo de remissão de pena e que não puderam prosseguir em virtude da pandemia. Então, um julgado que cuida também de uma questão humanitária, de direitos humanos, né? Muito rico o precedente e achei muito interessante aqui, por isso selecionei para comentarmos ele. É bem interessante o tema, professor Gabriel. Eu li sobre a derrotabilidade, né? Dizem, né, que um dos primeiros autores, né, que traduziu o termo, escreveu sobre ele no Brasil, foi até um juiz colega nosso, né? O Juliano de Goiânia, né, de Goiás, juiz federal, num dos livros. E é um tema que eu não estudei na faculdade, né? Realmente eu peguei já no exercício, né, do prática do direito, e é bem interessante, né, você delimitar, né, o que é ou não a norma. Tem alguns exemplos que eu acho bem interessantes, que eu gosto de citar, né, que eu vi. Existe um autor americano chamado Frederick Schauer, né, e ele coloca um exemplo que eu acho bem interessante. Ele diz que é muito comum você ter nos metrôs, nos trens americanos, nas paradas, né, de trem, dizer, é proibido dormir, né, quem dormir será retirado da parada, né, da estação, né. E ele dá o exemplo de uma pessoa que está esperando o trem ou o metrô e está lendo o jornal e de repente cochila, né, enquanto está lendo, o trem não chegou. Ele pergunta, essa pessoa, será que ela deve ser retirada da estação? Aí ele coloca, né, que o real alcance, né, ou a questão da norma, a norma foi pensada para evitar, né, que pessoas morassem, né, mendicassem, dormissem à noite, né, nessas estações, que
seria o objetivo da norma, né? Um outro caso interessante é proibido a entrada de animais, né, em algum estabelecimento comercial. E se é um cego com esse exemplo também é dele. E um cego com um cão guia, nesse caso, o cão poderia, o cão é um animal, né, mas nesse caso do cego com cão guia, ele poderia adentrar naquele local em que é proibido, né, a entrada de animais no estabelecimento. Então, assim, são exemplos interessantes, né, para você tentar entender qual foi a razão, né, da permissão, da proibição, né, dada pelo legislador em condições de normalidade, né? E quando você tem uma situação excepcional que não precisa estar ligado com a pandemia, né, cabe você ver, né, se a razão de ser daquela norma persiste ou não. É bem interessante, professor Gabriel. Um outro princípio que poderia ter sido invocado, né, é aquele do direito privado, né, que ninguém está obrigado ao impossível, né, ad impossibilia nemo tenetur. Então, assim, se o preso, mesmo que quisesse, né, não poderia exercer, porque você tinha uma norma que proibia ele, né, de, sei lá, sair do presídio ou qualquer coisa, né, para fazer a remissão, porque você tinha as medidas do lockdown, né, é um bom também, é um bom exemplo, né, para ser invocado. Um Bem bom argumento, perdão. interessante. Exatamente, Felipe. E tu falasse do professor Juliano Taveira Bernardes, nós fomos juízes junto com ele em Goiânia, né? Então, por isso temos uma amizade. E ele já falava da derrotabilidade quando ele atuava na turma recursal de Goiás, ainda pessoal nos idos ali de 2007, 2006, e ele já falava. Inclusive, eu fiquei sabendo do tema por meio dele. E eu dei uma palestra uma vez, debatendo, inclusive com um advogado, esse tema lá nos idos de 2009, 2010, num debate promovido pela OAB local, pela seccional, em que o advogado ele era contra a derrotabilidade e eu era a favor. Então, eu já me posicionava a favor. E eu lembrava aqui, embora parecesse uma grande novidade, a derrotabilidade já ocorre na prática brasileira, jurisprudencial e doutrinária há muito tempo. E aí tu trouxesse excelentes exemplos aí da doutrina, né? E eu coloco outros. O cara ele tem uma velocidade de 80 por hora. O pai dele está morrendo com um infarto. Ele vai ter que pagar multa se ele passar dos 80 por hora, porque senão o pai dele ia morrer se ele não chegasse no hospital. Não devemos reconhecer uma exceção implícita. Outra situação, no direito penal, a gente tem lá as causas supralegais de exclusão de culpabilidade. Ora, a culpabilidade, traduzida em regras do direito penal, não o princípio da culpabilidade, que diz respeito à responsabilidade subjetiva, a culpabilidade como elemento do crime, nós reconhecemos causas supralegais de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Então, regra, e nós já conhecemos, ninguém discute que é cabível, né? Então, e poderíamos fazê-lo no direito administrativo, no direito tributário, no direito civil, direito processual civil, inúmeros exemplos. Então, para mim, a derrotabilidade, ela nada mais é do que uma explicação científico-racional de algo que já era reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência, nos mais diversos ramos do direito. E, para finalizar a nossa edição de hoje, professor Felipe, temos um caso aqui envolvendo direito civil, direito processual civil. É bem interessante o caso, professor Gabriel, e o próprio o livro inteiro teu do julgado, o próprio ministro relator fala do ineditismo do tema em relação ao novo CPC, o CPC 2015. Ele diz que fez um levantamento no próprio STJ e não havia sido ainda colocado. Para o pessoal de casa entender qual a natureza do problema. O CPC antigo, de 39 e o de 73, colocavam que quem pagar os honorários sucumbenciais, né, em princípio, eles eram da parte. Essa sempre foi a lógica do código. E quando você tinha sucumbência recíproca, nesse caso, o próprio código, né, no artigo 21, o CPC de 73, o CPC revogado, dizia que você teria uma compensação nesse caso dos honorários advocatícios quando você teria uma sucumbência recíproca, exceto se uma das partes decaísse de parte mínima da condenação, do pedido, etc., né? Mas, em linhas gerais, né, se você fazia um encontro de contas e compensava. Com o Estatuto da OAB, ele é de 96, se não me falha a memória, ele colocou expressamente que os honorários sucumbenciais
mudaram, né? A titularidade deixou de ser da parte e passou a ser do próprio advogado. Então, a parte que perde, né, paga ao advogado da parte adversa. Isso desde do Estatuto da OAB, né? E o STJ, interpretando isso, entendeu que a compensação ainda prosseguiria, né? Tinha até uma súmula do STJ que determinava que, mesmo a titularidade sendo do advogado, no caso da sucumbência recíproca, né, os honorários seriam compensados. Houve uma reação, demorou muito tempo, né, mas houve uma reação legislativa a essa interpretação do STJ, que foi exatamente no novo CPC. Quando ele trata dessa questão, no artigo 85, parágrafo 14, ele diz expressamente o que já era previsto, né, no Estatuto da Ordem, na jurisprudência, para dizer que os honorários constituem direito do advogado, etc., e ele colocou um acréscimo na parte final, né, enfim, desse parágrafo 14 do artigo 85 do CPC atual, sendo vedada a compensação de honorários, né, em caso de sucumbência parcial. Então, nisso, a súmula do STJ que vedava a compensação caiu. E nós temos uma nova hipótese, né, quando há sucumbência recíproca, em que deve-se pagar honorários. E vem a questão, professor Gabriel, do caso concreto, né? Dano moral. A parte pede um valor X de dano moral. Por exemplo, 50 mil reais de dano moral. E o juiz condena em dano moral, mas ele não condena no valor que foi sugerido ou que foi pedido pela parte. Nesse exemplo que eu dei, né, a parte pediu 50 mil reais, mas o juiz só dá 5 mil reais. Nesse caso, a sucumbência, né, do autor, haveria uma sucumbência parcial, recíproca, enfim. O STJ, no código anterior, entendia que não havia nenhuma sucumbência nessa questão. O STJ se valia, né, que a dosimetria do direito do dano moral, né, é algo muito complicado, é algo difícil, é algo que tem um grau de subjetivismo muito grande do julgador, depende muito do caso concreto. Então, nesses casos, o STJ entendia que a parte não sucumbia. Por mais que toda a doutrina processual, né, fez uma distinçãozinha entre o que é a sucumbência formal, o que é a sucumbência material, para dizer que nesse caso a parte, né, que pediu 50 e ganhou 5, poderia ainda recorrer, etc. Mas, enfim, o que o STJ realmente colocou é que nesse caso, né, se trataria de um pedido de valor indeterminado e a parte poderia sugerir um valor, ou sequer poderia sugerir nenhum valor, e nesse caso específico, o juiz dando, né, qualquer valor que fosse, a parte não seria sucumbente. Se o juiz não condenasse em nada, né, dissesse que é improcedente o pedido de dano moral, aí tudo bem. Aí haveria, sim, sucumbência da parte. Mas qual foi o problema, professor Gabriel? O novo Código de Processo Civil, no artigo 292, inciso 5º, quando ele trata, né, dos requisitos da petição inicial, mais especificamente sobre o valor da causa, ele colocou expressamente, artigo 292, inciso 5º, o valor da causa considerada a petição inicial ou da recomendação e será, na ação indenizatória, inclusive afundado em dano moral, o valor pretendido. Então, é dizer, o novo CPC de 2015 obrigou expressamente que a parte dissesse no dano moral o quanto ela quer. Ponto. Aí surgiu toda uma doutrina, toda uma linha, uma corrente doutrinária para dizer que esse entendimento do STJ de que a condenação em valor inferior ao pedido pela parte não caracterizaria sucumbência, né, que isso não teria sido recepcionado pelo CPC, né. A súmula do STJ que fala exatamente isso, que é a súmula 326, muitos doutrinadores e juízes, né, advogados, etc., alegavam que ela havia sido superada, né, pelo novo código. Não foi isso que entendeu o STJ. O STJ entendeu, a meu ver corretamente, que a única razão de ser, né, dessa norma, do artigo 292, inciso 5º, foi única e exclusivamente para fins de cobrança de custas. Só tem esse intento. E um caso ou outro, né, de você definir a competência, né? Por exemplo, na Justiça Federal, né, nós sabemos que os juizados especiais federais têm competência absoluta para julgar aquelas causas de valor até 60 salários mínimos. Então, quando a parte sugere, né, coloca no pedido dano moral acima de 60, você não está sujeito ao rito dos juizados. Quando ela coloca menor do que 60, você estaria sujeito ao rito dos juizados. Então, o relator foi expresso.
vai dizer que a única função, né, dessa delimitação, dessa estimativa da parte seria para fins de fixação de competência e de recolhimento de custas, né, se for o caso. E ele vai além, né? Ele chega a dizer que o valor sugerido pela parte, na verdade, é uma mera estimativa que não está ligada diretamente ao pedido, e sim à causa de pedir. Então, ele chega a dizer que o pedido, né, isso foi um obter dicto que eu tenho algumas ressalvas, mas o ministro relator ele falou expressamente para dizer que, mesmo que ele diga, eu quero a condenação de danos morais em valor não inferior a tanto, caso o juiz entenda que é procedente pedir dano moral e condene em mais do que ele foi pedido, você não teria nenhum julgamento ultra petita, porque para o STJ, você incidiria o artigo 324 e você teria um pedido de valor indeterminado ainda, um dano moral ainda que sugerido pela parte algum valor. Então, em resumo, né, a súmula 3, a súmula 326 do STJ, ela foi sim recepcionada, ela está aplicável, inclusive sobre a égide do novo CPC. Então, se a parte pede um valor X e o juiz dá 1% desse X, a rigor, tecnicamente, o juiz deve dizer na sentença: estou julgando procedente o pedido de dano moral e não parcialmente procedente. A parte não sucumbe, a parte que pede o dano moral não perde de nada. Então, nesse caso, como você não tem sucumbência recíproca, você não há de se falar, né, dessa condenação cruzada, né, de honorários previsto na parte final do parágrafo 14. Então, sequer haveria sucumbência. É isso que o STJ entendeu, professor Gabriel. Bem importante o precedente, Felipe. Eu concordo com o STJ, em que pese muita gente na doutrina proponha, né, essa superação da súmula 326, e claro que superando a súmula 326, há mais pagamento de honorários, né? Porque aí vai ser tudo recíproco em matéria de dano moral, é muito difícil para a parte acertar o que está na cabeça de um juiz, né? Já fala o ditado, né, Felipe? Cabeça, né, de juiz, não conhece. Não dá para imaginar. Então, julgar parcialmente procedente por conta de uma concessão num valor inferior do dano moral seria sempre caso de parcial procedência num dano moral que foi reconhecido pelo juiz, né? Porque não tem como acertar o arbitramento no mais das vezes, 99% das vezes. Eu chamo a atenção para a importância do precedente, claro, porque nós, juízes, lidamos dia a dia com pedidos de dano moral. Então, isso acontece em todos os dias quando julgamos pedidos de danos morais, né? E é um precedente, portanto, que tem um alcance muito grande e foi bom que também, né, o professor Felipe lembrou vários aspectos ligados aí a uma evolução, essa questão da sucumbência recíproca que antes podia compensar. Isso não se tem mais dúvida de que não pode mais haver compensação. O código hoje superou expressamente uma anterior súmula do STJ também, né? Mas essa súmula 326 aí do dano moral, né? Acho que foi correta a visão do STJ e bastante técnica. Duas observações, professor Gabriel. O caso concreto, só para exemplificar, a parte pedia uma condenação de 2 milhões de reais e o juiz deu 50 mil. Eram dois autores, enfim. E a parte dizia, olha, ele sucumbiu de quase os 2 milhões de reais, então quero o arbitramento dos honorários em cima desse 1.950.000. Então, assim, ele ia pagar de danos de honorários mais do que ele receberia de danos morais. Então, assim, Coitada da parte, né, Felipe? Coitada da parte, que por causa de um arrombo do advogado pedindo 2 milhões ia ter que pagar honorários. Ela, veja um absurdo, ela teria ganho o reconhecimento do dano moral, mas pagaria honorários muito superiores ao dano moral que foi reconhecido, porque ia pagar sobre 1.950.000. Então, para mim, assim, isso foi muito oportuna lembrança do caso concreto, que acho que só confirma o absurdo que seria querer reconhecer sucumbência recíproca nesses casos.
E a segunda observação, professor Gabriel, que me veio à cabeça agora, é que isso é restrito a dano moral, né? Nós sabemos que hoje é incontroverso, que você pode acumular indenização de dano material com indenização de dano moral, né? E modernamente, já está até em enunciados do STJ, você pode acumular danos materiais, danos morais e danos estéticos, né? Plenamente possível essa acumulação. O relator ele foi expresso para dizer que se o autor pede, né, danos materiais, danos morais e danos estéticos, e ele só ganha, por exemplo, os danos materiais, e ele perde nos danos morais e nos danos estéticos, há sim sucumbência nesse caso. Então, assim, você tem que ver a espécie do dano que está sendo pedida. O que nós estamos vendo é única e exclusivamente para o dano moral. Quando existe acumulação de outros pedidos, né, aí sim você está livre a analisar, né, se houve ou não sucumbência, etc. E no caso, se você pede 3 modalidades de dano e só ganha uma, né, você tem aí sucumbência recíproca, sim, nesse caso. Perfeito. Então, com isso, nós finalizamos a edição 53 do nosso Enfermagens em Pauta. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para fixar bem esses temas que tratamos hoje. Esperamos vocês, pessoal, na próxima edição do nosso Enfermagens em Pauta. Espero que esteja ajudando vocês aí nos estudos. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tudo de bom, pessoal.